A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar nessa manhã nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa. Sempre uma honra poder te adorar, te bendizer, aprender da tua palavra. Num tempo onde se sabe quem acorda com saúde, sem nós estamos aqui. Dá-nos um dia abençoado, um domingo abençoado na tua presença. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. A lição que estamos é a lição de número 6, a autoridade suprema do Evangelho de Cristo. Lição 6. Estamos no tópico 1.2. A boa nova da verdade é libertadora. 1.2. Libertadora. Na página do professor, a página 42. Na página do aluno, 28, página do aluno. Todo mundo se situando, online ou presencial. Vamos começar lendo 1.2, libertadora. Lê para mim, Fernando. Amém. O Evangelho da Verdade, pelo crivo da fé, exerce um papel libertador. O poder libertador do Evangelho conduz-nos a evitar, diariamente, a tentação de recuar na fé e voltar para a velha vida, na qual o pecado tinha domínio sobre nós e escravizava-nos. A verdade do Evangelho não permitirá que desvaneçamos, pois a fé produz liberdade. Eu queria ler alguns textos aqui como referência. Salmo 119, 45. Pastor Josmar, lê para a gente. Salmo 119, 45. Salmo 119, 45. Salmo 119, 45. Isto. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. De novo, por favor. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Muito bom. O que o salmista está falando aqui? Ligando liberdade às leis do Senhor. Eu tenho liberdade porque estou andando nas leis do Senhor. A gente está vivendo um tempo onde se inverteu isso. A pessoa diz que sai da igreja para ter liberdade. E na verdade ela sai da igreja porque não consegue estar livre. Ela continua totalmente escravizada pelo pecado. E a necessidade de pecar é que faz ela sair da igreja e da presença de Deus. Pior ainda é não sair da igreja, mas continuar na igreja, mas escravo do pecado, por não seguir os preceitos, por não seguir a palavra, por não aprender e viver a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou seja, se estudamos a Bíblia, temos que estudar para pôr em prática. Só ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e saber muito de teologia não faz a mínima diferença se isso é só teoria para a vida de qualquer pessoa. Esse entendimento deixa claro que não há libertação, não há mudança definitiva, não há transformação sem que quem lê e estuda e é ministrado pela palavra queira viver a palavra. E aí a gente tem alguns problemas no dia a dia quando a gente pensa em viver a palavra. A gente falou anteriormente sobre fé e diz que se não houver fé, a gente vai ter, não adianta estudar a Bíblia, ler a Bíblia e confiar no Evangelho sem fé. O que fez você chegar até aqui e ver a transformação na sua vida foi em algum momento que ouviu a palavra, você creu. E no momento que você creu, você decidiu por viver segundo a palavra. Se esse processo não aconteceu, a verdade não está em você.
Você só frequenta a igreja, você só assiste culto, mas você não é transformado pela palavra. Então a gente tem que compreender exatamente o desafio que temos aqui. A gente só pode oferecer do que tem. Se você não é liberto, como você pega sobre liberdade? Se você não vive uma vida nova em Cristo, como você vai falar para os outros? Infelizmente, a gente tem que lembrar que suas atitudes falam mais alto que qualquer coisa que você diga. Não adianta você falar sobre Jesus, sobre nova vida em Cristo, se de fato você não vivencia isso. Então vamos trabalhar com o seguinte: primeiro, eu creio na palavra e continuo crendo. Segundo, eu tenho aprendido da palavra e vou continuar aprendendo. E terceiro, eu quero viver isso. Esse querer viver é que vai fazer a diferença. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, eles são saudosos pelas coisas que deixou para trás. Eles suspiram pelas coisas que deixaram para trás. E isso é sempre vamos dizer assim, uma corda amarrada no pé, uma corrente agarrada ainda, porque isso vai sempre puxar você na direção oposta. Isso vai ser uma âncora que não vai deixar você seguir. Isso vai ser uma corda, uma gaiola que vai manter você sempre preso, porque você não consegue vislumbrar a possibilidade de estar completamente solto nas mãos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. A igreja tem que falar sobre o poder transformador do Evangelho, mas para a igreja fazer isso, primeiro ela tem que ser transformada. A pastora estava agarrada lá no telefone, eu saí, ela estava correndo para se arrumar, porque a mãe esteve quando chegou de Petrópolis ontem, recebeu a notícia que a prima dela, que tem um filho especial, e só ela cuida, está internada com Covid, com 50% do pulmão comprometido. Só que qual o problema? Ninguém sabe cuidar do menino. Ele exige um monte de cuidados muito rigorosos que somente ela, a mãe, sabe fazer. E está todo mundo desesperado, sem saber como fazer. E eu escutei o áudio, a tia dela chorando, mãe da menina, dizendo que ela não pode morrer, porque se ela morrer, o menino morre também, porque ninguém vai saber cuidar dele, só ela sabe. E aí está agora lá botando todo mundo para orar. Eu vi a pastora ligando para algumas pessoas, pedindo para ajudar em oração, porque está dependendo de um milagre agora para que isso aconteça. E aí a gente cai num ambiente muito delicado da igreja, onde parece que nós preferimos ser negacionistas em relação ao que o diabo faz. Você anda ouvindo pouco falar sobre o diabo. Já percebeu isso? Olha as pregações dos famosos que você encontra aí nos YouTubes da vida. Você vai ouvir falar pouco do diabo. Eu não sou de ouvir pregação, nem gosto de ouvir pregação, mas às vezes mandam para mim trechos só. Não lembro o último trecho de alguma pregação que alguém mandou falando contra o diabo. Deus falando muito sobre força de pensamento, sobre motivação. Quer dizer, aí você sai do ambiente de fé e cai no ambiente de palestrantes motivacionais. Está cheio de gente se dizendo pregador e na verdade ele só é um palestrante motivacional. Eu sei fazer uma palestra motivacional, só que eu não quero, pastor Ismael, ser palestrante motivacional. Eu quero pregar a verdade. E pregar a verdade vai exigir eu confrontar o indivíduo. A verdade que liberta é aquela que confronta o indivíduo, que diz para ele: se você está desse jeito, a culpa é sua. Você está assim porque você deu lugar ao diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Cadê essas pregações? E aí fica uma coisa muito estranha, porque você vê as pessoas pegando um caderninho para anotar o que? A palestra motivacional. Vai ficar dizendo: você pode, você é capaz, você consegue. A gente não pode, não consegue nada se não for em Cristo.
Aonde na Bíblia diz que sozinho consegue? Depende da tua força, depende da tua capacidade. Aonde está na Bíblia isso? E isso tem enganado muito a igreja, porque a igreja acaba partindo para um ambiente como qualquer secular pensaria. Não, é só você se esforçar que você consegue. É só você se empenhar que você consegue. E na verdade, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é muito mais complicado do que a gente pode imaginar. As mudanças da igreja têm que passar pela mudança de atitude, comportamento, personalidade. Na medida em que eu aprendo, eu sou impulsionado a mudanças, e tem que ser mudanças permanentes. Duvido que você não conhece gente que entrou para a igreja, se batizou, caminhou, empolgadíssimo, e de repente desapareceu. Aí alguém diz assim: não, é porque ele não se converteu de verdade. Eu falei: querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquela experiência que levou ele a aceitar Jesus, a passar pelas águas, ela tem que sofrer um processo de manutenção. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. Você não teve problema nesses 10 anos? Não teve vento nesses 10 anos? O inimigo não se levantou nesses mais de 10 anos? E como que você está aqui? Manutenção. A palavra se renovando em você. Você decidindo por viver a verdade da palavra. Se isso não acontecer, não adianta, você não vai conseguir. Frequentar culto não muda a vida de ninguém. Viver a palavra é que é transformador. Estamos vivendo um tempo em que precisamos abrir a boca para levar pessoas a serem transformadas. E essa transformação tem que começar por nós. Me deixa muito preocupado, por exemplo, pessoas que vêm para a igreja e não traz os filhos. E fica assim: o que vai acontecer a médio prazo? Na cabeça do filho, ele vai entender que é opcional ir à igreja. Não tem sentido isso? Hoje traz, amanhã não traz, hoje traz, amanhã não traz, e a criança vai crescendo achando assim: é opcional ir ou não. É só mesmo um encontro social. Porque tem muitos adultos que entendem a igreja como um encontro social. Simplesmente, vamos para lá, né? Ficar na igreja um pouco, encontrar o pessoal. Isso aqui não é encontro social. Isso aqui é a casa de Deus. Você não vem aqui para encontrar pessoas, você vem aqui para encontrar Deus. Você vem aqui para ser ministrado pela palavra, você vem aqui para receber de Deus. Você vem para cá e diz: Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem para mim? Fala comigo, ministra no meu coração, na escola dominical, no culto. Usa pessoas para falar comigo. Eu preciso disso. Essa é a postura. Aí a pessoa tem problemas durante a semana com o inimigo, e ela faz o que? Ela não vem para a igreja no fim de semana. Ou seja, ela não entende o que está acontecendo. Eu estou aqui hoje e não tive problema nenhum para estar. E se tivesse? Aí sim eu deveria estar. Mas não. A falta de percepção do que você faz aqui faz você estar na igreja e não na presença de Deus. Escuta o que eu vou falar para você e guarda isso contigo. Enquanto na nossa cabeça estar na igreja for tão igual a estar na presença de Deus, a gente não vai entender o que é estar na presença de Deus. Todo mundo aqui está na igreja, mas eu não posso dizer que todo mundo aqui está na presença de Deus. Não é a mesma coisa. Se for por culto, a pessoa que está indo pelas igrejas aí, também tem culto de semana, um monte de culto agora a semana toda. O pessoal de Magé tem culto terça, quarta, se vier na sexta, no sábado, e volta domingo de manhã, domingo à noite. Se for em todos os cultos que eles têm na sede de congregação, 6 cultos. Esse cara é muito de Deus, está cheio de Deus, está transbordando unção. E aí você vai ver a situação da pessoa, a pessoa está fraca. Mas com 6 cultos não tem como estar fraco.
que tem a ver estar fraco com 6 cultos? É o quanto você busca, o quanto você se consagra, o quanto você se entrega. E aí eu vou ser minimalista. Eu prefiro você em um culto em que você se derrame do que em 6 que você visite igreja. Porque o resultado vai ser óbvio. Você não vai estar pronto para enfrentar o dia a dia da vida. O inimigo vai bater. O vento vai soprar, as notícias ruins vão chegar. Eu recebi uma notícia tão ruim ontem que eu não quis nem acreditar. Fui pesquisar. Quando eu cheguei em casa, eu ainda fui do celular pesquisar. O missionário R.R. Soares está internado com Covid. E ontem foi entubado. Eu gosto demais dele. É uma das pessoas que eu mais respeito no meio evangélico hoje, pela seriedade dele, é o missionário R.R. Soares. Eu fiquei muito chateado com a notícia, muito chateado. Não só está internado, foi rápido. Ele foi, internou, piorou e entubaram ele ontem. Só que 73 anos, muito delicada a situação. Aí só sobra para a gente orar. Já são tão poucos grandes homens de Deus nesse país, são tão poucos homens de Deus sérios nesse país. E aí a gente está correndo o risco de perder precocemente alguém que estava tão bem, tão inteiro, e que podia fazer ainda muito pelo reino de Deus. Mas, como sempre fazemos, vamos orar e botar na mão de Deus. Deus pode mudar essa situação. Mas a impressão que dá é que você tem uma motivação para chegar hoje se você está bem, e você vai ter uma se receber uma notícia ruim. A impressão que dá é que a igreja está sendo motivada só quando o bicho pega, porque ele está vindo buscar por milagre, por solução, por bênção, por cura. Se não está precisando de nada disso, mas o que eu vou fazer na igreja então? O que você vai fazer na igreja? O que te trouxe aqui hoje? Qual o poder do evangelho na sua vida? Qual o objetivo disso? Só vir à igreja? Ou tem algo mais forte? Se eu perguntasse a você agora, o que te motivou a vir para a igreja hoje? Teve algum motivo especial? Você está aqui com um propósito específico? Ou simplesmente, eu vim? É muito preocupante se você só veio. Se você não... Eu tenho... É claro que eu saí de casa já escola dominical, aí hoje não prego de manhã, então já quem vai pregar de manhã é o diácono Leandro Rodrigues, então eu vou só receber de Deus, o céu vai ficar baixinho nessa manhã. Ele falou comigo ali, já está ruim pra caramba, já estou nervoso a peça. Elizabeth Brasil vem agora de manhã, o que ela está fazendo aqui? Aí é muito azar na vida, aí é possível, cara. E aí você para pensar que tem gente que não tem experiências novas porque não está buscando por isso. Vamos trabalhar com o verdadeiro sentido. O poder libertador do Evangelho nos conduz a evitar diariamente a tentação de recuar na fé. Como? Como que o Evangelho nos ajuda a nos manter com fé? Qual seria a tua resposta? Eu queria ouvir você. Como que o Evangelho ajuda alguém a se manter com fé? Pela sua experiência. Palavra, com a busca. Mas o que? O Evangelho, a pregação do Evangelho tem a ver com a manutenção da fé. Como? Recebendo a palavra, sendo ministrado por ela. Uma. Qual outra? Como que o Evangelho mantém inteira e mantém a sua fé? Quem? Fala, menina Mindas. Não estou ouvindo. Prática da palavra. É simples.
A prática da palavra, eu ouço, sou ministrado, mas ponho em prática. Se eu só ouço e não ponho em prática, perdi já a minha manhã aqui à toa. Porque se o que eu estou ouvindo não é para pôr em prática, perde o sentido. Só que tem muita gente que frequenta a igreja e não passa pelo crivo do pôr em prática. Só ouve, é até ministrado, até entende, até chora, mas passa o dia seguinte e está fazendo exatamente as mesmas coisas. Existe uma diferença, e aqui cabe bem, entre a ministração da palavra e a prática da palavra. Remorso e arrependimento. Quem pode me explicar a diferença dos dois? Qual a diferença entre remorso e arrependimento? Você pega um bandido que estava assaltando, a polícia chega, ele levanta a mão, ele diz que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que não pode ser preso. É um arrependimento momentâneo, porque quando ele sai dali, é um remorso, né? Como é que é a pergunta? Você está me perguntando ou está respondendo? Não, estou te perguntando agora. Você te respondeu? Não, as duas frases, são as duas palavras. A diferença entre remorso e arrependimento. Isso. Aí, naquele momento ali, ele teve aquele remorso ali, mas quando ele sair dali, ele vai continuar praticando a mesma coisa que ele fazia antes, porque ele não se arrependeu do ato cometido. Tá. Embolou, mas deu certo. Não, você entendeu, né? O ladrão, na hora que você não vê, não, ladrão chorando é uma beleza, né? O cara, você vê quebrantamento mesmo. Ou raça para quebrantar na hora que é preso é ladrão. Mas é só aquele momento. A hora que passar e soltar ele, ele volta a fazer a mesmíssima coisa. Isso é remorso. Porque você vislumbra o prejuízo, você vislumbra o que vai perder. Então, naquele momento, você até cai a ficha do que está fazendo está errado, mas é só naquele momento. E arrependimento? Você quer mudar atitude, quer mudar comportamento, quer mudar pensamentos, quer dar uma volta, um rumo novo. Isso é arrependimento. Dentro da igreja tem muito mais remorso que arrependimento. Jéssica falou, o evangelho, o poder dele está na ministração da palavra. A menina Mendes falou, e prática dela, ou seja, foi ministrado pela palavra e pôs em prática, esse é o teu seguro. Então, eu começo a entender o arrependimento nesse sentido. Essa combinação vai fazer a ficha cair, mas só funciona se eu praticar aquilo. Esse é o caminho para acertar. Esse é o caminho para acertar. Existem coisas que são simples. Por exemplo, o casal está namorando, ele se gosta, mas não consegue ficar sem praticar sexo, porque se gosta muito, são fracos, não consegue. E aí vai ter que ter opções. Quais as opções? Gente, vamos pensar logo em casar? Para botar a vida no altar? Ou seja, ninguém está condenando o casal, porque a coisa até é natural, mas eles têm consciência que estão errados. Então vão buscar acertar. Todo mundo vai apoiar, vai te ajudar a correr junto, cada um dá alguma coisa, para ver eles casadinhos e bem. Acabou. Agora, tem gente que a consciência nem incomoda. Esse é o perigo. Eu lembro de uma história, foi com o Bruninho e a Gleice. Eles saíram da igreja. Passou um tempão, eles aparecem na igreja. E falam assim, pastor, a gente quer arrumar a nossa vida. A gente não está feliz lá fora. Eles querem voltar à comunhão. Mas eles só namoravam ainda. Eu falei, olha, mas aí tem um problema aqui, né? Vocês já conversaram sobre isso? Porque como é que vocês vão entrar em comunhão nessa situação de vocês? Já conversamos. E já nos acertamos. Vamos começar, queremos entrar em comunhão.
e vamos nos guardar até casar. Eu nunca vi isso nessa contramão. E foi exatamente o que fizeram. Hoje, graças, estão lindos aí, casados, com a família constituída, Deus abençoando. Mas foi algo muito interessante, que eles entenderam que precisavam estar em comunhão, que queriam Deus, e eles abriram mão. Ou seja, aquela palavra ministrada surtiu efeito através do mover do Espírito Santo, que leva a pessoa a dizer assim: eu vou acertar o que está fora do lugar. E aí a gente tem que acrescentar palavra ministrada, prática com o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo vai incomodar. Quem aqui já foi incomodado pelo Espírito Santo para dizer assim: você está errado? Levanta a mão. Geral, isso é extraordinário. Mas lembre, a combinação é palavra ministrada, desejo de pôr em prática, o Espírito Santo vem e ajuda. Por que a pessoa fica toda irregular dentro da igreja? Vida de pecado, na lama, mas dentro da igreja, tomando ceia, fazendo tudo, e simplesmente você olha para ela, aquela cara plena, tranquila. Por quê? Por quê? Por que não tem arrependimento? Foi ministrada? Foi. Ela sabe, mas não tem o desejo de pôr em prática. Querido, ninguém é inocente, sabe que está errado, mas não tem o desejo de pôr em prática. E chega uma hora, isso já aconteceu incontáveis vezes, que se você fala para a pessoa: Gilbertinho, você está errado, você que está errado, está falando, está se metendo na minha vida, eu que sei da minha vida, o problema é meu, ninguém aqui é juiz da minha vida, juiz é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Isso são frases que você vai ouvir de uma pessoa que conhece a palavra, mas não quer viver a palavra. Mas de repente gosta de pregar, gosta de cantar, gosta de ser um professor de escola dominical, gosta do ambiente da igreja, mas não quer viver a palavra. Querido, o inimigo não pode, ele não pode com quem vive a palavra. Não existe exceção para isso. Se o inimigo prevalecer, é porque você ficou até com a ministração, mas não viveu a prática. Ah, mas está dando tudo errado. Você fala: o casamento está horrível. É muito genérico falar: o casamento está horrível. Você é uma excelente esposa. Seu marido é um excelente marido. Se essa matemática for verdadeira, é impossível o casamento ser horrível. Não tem a ver com o casamento, então. Percebe? Não tem a ver com ter ido no cartório, ter assinado um documento e ter casado e morar no mesmo teto. Isso é a pregação. A prática é que vai fazer um casamento ser feliz e abençoado. Ontem à noite eu postei uma foto da pastora mais linda do universo. Mas o texto que eu botei fala assim: quem encontra uma esposa vai ser muito feliz, porque recebeu uma bênção. E o texto completo é: recebeu uma bênção de Deus. Quem encontra uma esposa vai ser muito feliz, porque recebeu uma bênção de Deus. Só que qualquer esposa? Todas as esposas? Não, esposas de Deus. A esposa de Deus é um presente para qualquer marido. Eu ainda botei lá embaixo: a beleza é bônus, que aí já é sorte na vida. Mas sinceramente, só a beleza também não serve para nada. Que tipo de esposa você é? Que tipo de marido você é? Mas eu sei o que é certo, eu sei a prática do que é certo. Mas você vive essa prática? Eu sei. Ontem eu fui na rua, aí
Eu trouxe aqui as despesas para Magé, deixei com a Núbia. Na hora que eu estava indo embora, eita rapaz, as coisinhas que a patroa gosta acabou. Passei no mercado, comprei o danoninho que ela gosta, o requeijão que ela gosta, o presunto que ela gosta. E cheguei em casa. Na hora que eu estava indo embora, eu encontrei a Patrícia, comprando as coisinhas gostosas, né? Eu falei, minha filha, se eu não bota as coisinhas gostosas na geladeira, ela volta para Porto Alegre. Oh, que bobo sou eu, rapaz. Deixa ela ver a geladeira e fala, posso ficar por aqui que tá bom o negócio. Eu quero ficar casado a vida toda. Mas você diz assim, mas meu Deus, esse casamento é tão ruim que pensar nele a vida toda, ninguém merece. Isso que faz pensar em separação. Não é o diabo, é a não prática do que é certo. Isso vale para tudo. Por que não é um bom cristão? Porque não põe em prática. Por que não é um bom amigo? Porque sabe o que é bom. Se a gente parar aqui por relacionar, diz características de um bom amigo, você consegue relacionar. Características de uma boa esposa, características de um bom marido, características de um bom filho, características de um bom servo de Deus. Duvido que a gente não consegue relacionar aqui, não consegue? Agora, se relacionar, você consegue fazer um checklist para a sua vida de carro? Que não consegue fazer isso, até sabe fazer a lista, mas vai estar sempre direcionando para os outros a lista. O Lucas não é um bom crente, por quê? Aí vai na lista, Lucas, porque ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso. Fácil, né? Traz a lista para você e tica. O que é que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo? O que ser só bonito não é suficiente, senão seria um bom pastor, né? Tem mais coisas envolvidas. Ter um sorriso bonito também não vale, ser elegante também não vale, porque tem gente que faz a lista só favorecendo ele, né? Para ser um grande homem de Deus, tem que ter o cabelo grisalho. Porque aí você já vai ticando, dando uma sensação de que, caramba, eu estou atendendo a lista, mas essa lista é fraudulenta. Bota coisas que são verdadeiras. Vai na Bíblia, para ser um grande pastor, um grande líder, marido de uma só mulher, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, governando bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Olha a lista. Agora vai nela. Você não precisa nem perguntar, você precisa perguntar a alguém se você é um grande homem de Deus, um grande líder, um grande pastor. Não. Tica a lista. Pastor Josmar, tica a lista, pastor. Sou um bom marido? Faz a lista. O que é ser um bom marido? Uma boa esposa? Faz a lista. Vai para a Bíblia. O que é ser uma boa esposa? Eu já vi gente assim, eu sou uma boa esposa. Por quê? Porque você acha que é? Ou porque se fizer a lista você está lá com os itens todos esticados? Eu já vi marido chegando todo amarrotado na igreja. Todo. Parecia que tinha sido mastigado pelo boi e cuspido. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, que bagaça é essa? O que é que aconteceu? Não, porque eu cheguei atrasado em casa, não deu tempo de passar. Eu falei, meu Deus, cadê a esposa para socorrer esse marido? Dizer assim, vou deixar pelo menos uma camisa passada, porque hoje é dia de culto. Eu sei que ele passa a roupa, mas se não der, não. Eu sou uma esposa maravilhosa. Ele passa para mim, ele cozinha para mim. Hã? Não, porque é igualdade. Ué, peraí, se é igualdade, os dois passam. Se é igualdade, os dois fazem comida. Se é igualdade, os dois arrumam casa. Esse negócio de igualdade, o que eu estou vendo uma igualdade é que a mulher está dizendo que é igualdade, mas ela está jogando tudo para o marido. Aí é fácil, não é fácil? Na igreja é a mesma coisa. Rapaz, pastor não visita. Tem que visitar, né? Quem tem que visitar? O pastor tem que visitar. Tem que orar pelos enfermos. O pastor tem que orar pelos enfermos. Essa lista é do pastor ou é do crente?
Evangelizar, visitar, orar pelos enfermos, amar o próximo. É fácil, não é? A igreja está gostando da ideia de pegar tudo que a Bíblia exige da igreja e jogar nas costas de um indivíduo, do pastor, do missionário, do líder. É fácil. Essa troca é muito interessante porque o peso sai em cima de você. A consciência só acusa daquilo que você entende que é responsabilidade sua, ok? A consciência só vai te acusar daquilo que você tem certeza que é sua responsabilidade. Quando você joga nas costas de outra, você se isenta. Tem gente se isentando de responsabilidade porque jogou nas costas de outro. Aquele casamento fracassa, a esposa diz: a culpa foi do marido, e o marido diz: a culpa foi da esposa, porque em momento nenhum ele chamou para ele. Eu errei no processo, eu errei durante, e por isso deu no que deu. Arrependimento, Silvânia? Não vai ter arrependimento se eu não aplicar para mim a lista. Caramba, isso aqui eu estou fazendo errado, isso aqui eu errei. Conhece pessoas que quando chegam atrasadas em algum lugar, elas já chegam dando uma desculpa? Nunca ela vai dizer: eu me enrolei porque eu me atrasei. Tem mania de ficar enrolando, me atrasando, e aí, me desculpa, mas a culpa é minha, eu tenho que melhorar. Raramente você vai escutar isso. Você vai contar o quê? Perdi o ônibus, o motorista passou e me deixou no ponto, o celular não despertou, a minha esposa não me chamou, o carro amanheceu com o pneu furado. Não adianta, vai vir uma desculpa para uma coisa óbvia. Qual foi? Eu me atrasei. Eu acordei hoje de manhã 8 horas. Por que eu acordei 8 hoje? Porque eu queria tomar café antes de sair. Quando eu não quero tomar café antes de sair, eu acordo 8h30, que eu me arrumo em 10, 15 minutos, eu estou pronto para sair de casa. Aí hoje vou tomar café 8 horas, levantei, me arrumei, tomei meu café e saí no meu horário programado. É muito fácil chegar na igreja atrasado e dizer assim: ah, por quê? E aí vai citar alguma coisa, quando é com você. Mas se alguém te deixa esperando 15 minutos, meia hora, qual o teu sentimento? Tem uma moça aqui na igreja, claro, não vou falar o nome dela, que ela está no culto, que ela perdeu um casamento. Porque quando ela chegou na igreja para o casamento já tinha acabado e o pessoal já estava no salão de festa. E ela: uai, gente, não começou ainda não? O que aconteceu? E a gente estava fechando a igreja. Acabou. Já foi todo. Pode ir para o salão, já está todo mundo lá. Gente, só que a noiva tinha atrasado uns 40 minutos, o casamento tinha acontecido e ela conseguiu chegar depois de tudo isso. Eu não sei nem como se atrasa tanto na vida. Foi muita coisa que aconteceu. Assim, para relacionar, olha, o que aconteceu? Explodiu a refinaria da Petrobras. Pegou fogo no terreno do vizinho. Vai ser muita coisa para chegar. É melhor dizer para lá: perdi a hora. O arrependimento preza pelo reconhecimento do erro. Pegou isso? O arrependimento preza pelo reconhecimento do erro. Se eu não reconhecer, não tem arrependimento. O camarada aquele ladrão, missionário Silvano, ele vai dizer que é porque ele está roubando porque não tem emprego, que é o Bolsonaro, que é mais fácil, né? O Bolsonaro é um péssimo presidente que largou esse emprego, por isso ele está roubando. Aí você que trabalha diz: ué, gente, eu já fiquei desempregado e nunca roubei. Aquela menina que se prostitui,
Ela diz que se prostitui porque eu ouvi uma vez uma entrevista e ela falou: por que você faz isso? Vou trabalhar em loja de shopping para ganhar um salário mínimo? Eu ganho 10 vezes mais fazendo isso. Isso é a alegação necessária para ser uma prostituta? Uma garota de programa? Ou será que é a desculpa para? Porque onde há desculpa não há arrependimento. Não se iluda. Nem sempre quem pede desculpa está arrependido. Porque se perguntar: você faria de novo? Ah, puxa, eu lamento ter feito, mas faria novamente? Cai no remorso. Temos que aprender uma coisa: tudo que a gente aprende e estuda, como estamos fazendo aqui nessa manhã, domingo a domingo, é para pôr em prática. O que você vai pôr em prática? Tem meia hora que a gente está aqui, já tem coisa para você pôr em prática. Chega em casa, faça uma relação do que você entende, Paulo, que você é um bom marido. O galo não pode cantar 3 da manhã, Paulo. Pelo amor de Deus, a família não merece isso. Total apoio. Eu dou até as batatas. Vamos resolver esse problema. Deixa as galinhas. Vamos dar jeito naquele galo maluco que canta às 3 da manhã. Batata nele. Pronto. Realmente, poxa, ninguém merece isso, né? Vamos comer esse galo, vou falar com o pastor. Vamos comer esse galo. Estou aqui para te apoiar. Eu sou o primeiro favorável de Gonçalo. Mata o galo. Teu marido acorda às 6 horas da manhã. Você nunca levantou às 6 da manhã para passar um café antes dele sair. Mas quando ele chega, você pergunta: trouxe alguma coisa gostosa para mim? Cuidado, que às vezes você pode ter uma coisa muito boa na tua vida e você estraga por você não fazer a sua lista. O que eu posso fazer para melhorar? A pessoa consegue fazer lista para Deus. Um bom Deus é aquele que provê, aquele que cura, aquele... E às vezes quando não acontece: Senhor, vai fazer a lista. A Bíblia diz que o Senhor já vai direito. Cadê a minha provisão? Se fica doente, Senhor, o Senhor Deus que cura. Até para Deus tem crente fazendo lista. Mas faz para você. Chama a responsabilidade para você. Esse processo todo é libertador, porque isso vai levar a arrependimento. E arrependimento tem que gerar mudança. 1.3. A boa nova da verdade também gera esperança. Vamos ler o parágrafo? John, lê para mim, John. 1.3, esperançosa. Esperançosa. O Evangelho tem poder para trazer esperança e de sua mensagem não devemos apartar-nos. O ser humano somente poderá sentir-se esperançoso do seu futuro a partir da certeza da salvação que é recebida do próprio Deus. No momento em que irrompe a fé em Cristo, esperança dos homens. Na prática, o cristão que vive sob o poder e autoridade do Evangelho há de gloriar-se na esperança, alegrar-se na esperança e viver sob a expectativa da esperança. Essa esperança produz um sentimento de prazer quando compartilhamos a palavra com a pessoa que evangelizamos. Tem um grilo grandão verde que chamam ele de esperança. A minha mãe fazia uma festa quando ele aparecia lá em casa, tia Nube. Não solta não, deixa ele aí, porque a esperança entrou aqui em casa. Estou falando sério. E ninguém podia mexer no grilo, não. Deixa, isso não é grilo comum, não. Isso é esperança. Falei: meu Deus, se fosse simples assim, né? Entrou o bichinho, pronto, a esperança entrou. Definitivamente
definição de esperança, quem me dá? O que significa a palavra esperança? Acreditar que algo vai acontecer. Esperança. Oi? Garantia. Será que esperança é garantia? Esperança. O que é esperança? Fala, gente. O que é esperança? É um grilo, pastor. Isso seria minha mãe respondendo. O que é esperança? Fale, Marli. Acreditar que algo que você quer ou espera vai acontecer. Hebreus 11, quando fala de fé, diz que fé é o quê? Certeza das coisas que não se veem. Mais fé tem a ver com espera, mas uma espera com certeza. Esperança deriva da palavra espera. Esperança é esperar com certeza. É uma espera com convicção. Quando é só uma espera utópica, ilusória, pode ser apenas um anseio, não uma esperança. Se há uma possibilidade, ou pela fé ou pela prática, pode ser esperança. Por exemplo, eu tenho esperança de tirar uma nota boa no Enem. A pergunta é: você se inscreveu? Não é uma boa pergunta? Me inscrevi. Segunda pergunta: você estudou? Estudei. Tem sentido a esperança. Mas se você não se inscreveu e se você não estudou, não entendo. Qual esperança você quer? É sorte. Sorte não tem a ver com esperança. Esperança tem a ver com atitudes tomadas. Casou, quero ser feliz. É só uma esperança ou vai ter prática envolvida? Não tem como assim, não, eu espero ser feliz, eu quero muito ser feliz. Pergunto novamente, essa esperança, ela envolve prática ou é só um anseio? Se não há prática, se não há mudanças comportamentais, essa boa nova da verdade, ela se torna ilusória. E o que nós temos aqui? Gente sendo iludida por pregações, por mensagens, e gostando da ideia de ser enganado. Tem gente esperando por coisas que não vão acontecer, mas porque recebeu uma palavra por aí que foi boa de se ouvir. O Senhor vai mudar a tua vida. Olha, pode receber isso. A igreja toda recebe. Você vai te prosperar. Essa semana vai ter uma porta aberta. Segura. Todo errado, todo em pecado, todo irregular, mas recebendo palavras de vitória. Para. Uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, lá no Seminário do Sul, o meu professor de homilética, Jerry Stanley Key, americano, foi um dos que implantou a homilética no Seminário do Sul. Eu fui a última turma dele, eu e o Fernando fomos a última turma do Jerry Stanley Key no Seminário do Sul antes de se aposentar. E uma coisa que ele nos ensinou é: não inicie seu sermão com ponto positivo, conclua com ponto positivo, comece com os pontos negativos. Não existe pregação que você só vai falar de bênção do começo ao final. Você tem que lembrar a pessoa, se tem condição.
Você quer um milagre? Se fizer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, pronto, vamos para a parte boa agora. Só que os pregadores estão editando a Bíblia, cortando tudo que é cobrança, porque ele quer ter ibope, então tem que pregar só a parte boa. E aí vai colocando esperança no coração do povo, mas é uma esperança enganosa, porque Deus não está nem aí porque a gente prega. Ele tá para velar pela palavra dele. Se a gente não fala a verdade, se a gente edita a informação para gerar esperança no coração das pessoas, a gente está iludindo. Escuta, tem gente que não está esperançoso, está iludido, porque se não há possibilidade de acontecer, essa esperança é ilusória. Deus vai abrir uma porta para você que você vai ganhar 5 vezes mais do que você ganha. Qual a sua formação? Eu digo para vocês, o que eu faço como profissão, eu posso ganhar 100 mil esse mês. De uma vez só. Na minha profissão eu posso. Nós temos imóveis cadastrados de 30 a 40 milhões à venda na imobiliária, na minha gerência. Se a gente vende um imóvel de 30 milhões, quase 1% de 30 milhões. De uma vez só. Mas aí eu ganho do corretor, eu ganho como gerente. Se fizer uma parceria aí, eu ganho mais ainda. Isso vai aumentando, pode chegar a 2%, 3% de imóvel de 40 milhões. Aqui são esses aqui. Quando eu orar, já falo com Deus, o código é esse. Para poder fazer uma oração direcionada. São esses aqui, Senhor. Já vou pegar a lista desses, já vou botar. Trago para a igreja, meu. Pega o azeite. Esperança. A fé e a espera podem andar juntas, mas a ilusão não pode estar envolvida nisso. O camarada trabalha aqui, eu trabalho de Uber. Você vai ganhar 100 mil essa semana. Você vai roubar? Paulo, me ajuda. Olha, você vai trabalhar tanto, Deus vai te prosperar tanto essa semana que você vai ganhar 100 mil. Então, tomei posse. Gente, menos. Vamos nos situar. Pastor Ismael, tu sabe que arruma 100 mil essa semana, mas ó, tu sabe que dá para arrumar. Você sabe até os caminhos. Olha o perigo de tomar posse, Pastor Ismael. E aí surge na tua frente a situação, mano. Pô, é só não prender, cara. Deixa aí, solta o negócio aí e vai, cara. E chega, Deus deu a vitória, a palavra se cumpriu. Senhor, que eu dou testemunho, irmãos, foi uma vitória tremenda. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Sabe qual é o perigo da esperança ilusória? Você acaba não respeitando a palavra, a ética, você atropela a moral, você atropela tudo pela gana de fazer acontecer. Só que quem espera por fé, espera no Senhor. Vai ser do Senhor. Se não for do Senhor, eu não quero. A pregação, isso é muito delicado. Eu já vi gente orando e dizendo, vai ser curado, e a pessoa morreu. E gerou crise para a família toda. Por quê? Porque a família toda estava
com o coração cheio de esperança. Deus falou que vai ser curado. Falou? Querido, se morreu, Deus não falou. Alguém muito inconsequente abriu a boca para liberar uma palavra de esperança por conta dele. Só que Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém, ele tem compromisso com a palavra dele. A igreja tem uma verdade a ser pregada, essa você pode pregar: céu. Essa é garantida. Se você fizer a vontade do Senhor, se você mudar a tua vida, se você se firmar, céu. Para de prometer carro, casa, bens, cura, porque isso não tem a ver com você e não é controle seu. Tem pessoas que vão morrer pobres aqui, não são menos de Deus não, mas tem pessoas dentro da igreja que vão morrer pobres, trabalhando, ganhando seu dinheirinho e vivendo sua vida, pobres. Tem pessoas aqui que nunca vão ter uma casa própria, não são menos de Deus. Que história é essa? Não, Deus vai te dar uma casa própria. Recebe aí, pega a chave da sua casa própria. Que é isso? É Silvio Santos? Não, isso é falsa esperança. Isso é falsa esperança. Cuidado para não confundir riqueza com prosperidade. Tem gente aqui que não vai ser rico, mas eu garanto para você, que a Bíblia diz: próspero sim. Dizimista, ofertante, fiel, tem palavra de prosperidade, não riqueza. Mas hoje a igreja está torcendo, tem gente torcendo isso por aí nos altares. E aí você vê algumas igrejas, não vou falar o nome de ninguém, que pregam e estimulam a esperança no coração de um monte de pobres, mas quem está rico é a igreja. Por quê? Porque vai tirar do pobre, dá 30% de dízimo, porque Deus vai mudar a tua sorte. Pega tudo que você tem e dá, porque o Senhor vai prosperar você, e você vai ver. Não vê nada, quem vê? A igreja. É fácil. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu já rejeitei carro aqui. Já teve gente que balançou a chave de carro na minha mão. De eu pegar a chave, pronto, está aqui, ó, estou fazendo o que Deus mandou, e botou a chave do carro na minha mão. E eu, pronto, está entregue? Abre a tua mão. Aí você vê, pronto, está de volta. Não, pastor, mas Deus me desafiou a dar. Não, você já deu. Agora eu estou te devolvendo. Pronto. Pastor Fernando já teve carro que ele deu, e já teve carro que eu não aceitei. Mas como? Uma vez ele deu, eu falei amém. Outro eu falei, não, esse agora não é nem para ele, agora é para trocar. E ele foi e trocou por um outro melhor. Mas ele chegou e deu. Cuidado, porque às vezes até isso Deus tem que confiar em você, para saber, eu estou só provando. Estou só provando. Mas será que quem está do outro lado tem esse entendimento? Ou será que vive de ganância, de usurpação? E tudo que ele fala e ministra é visando os seus próprios interesses, os interesses não do reino, mas do seu ministério. Isso é muito perigoso, porque estimular esperanças falsas vai fazer famílias serem traumatizadas, vai fazer pessoas tomarem decisões precipitadas e erradas, vai levar pessoas a sofrer e alguns a perder a fé, porque ele vai achar que Deus falhou com ele. Tem muita gente, você vai encontrar muita gente fora da igreja, porque tem convicção que Deus falhou com ele, mas isso é uma ignorância gigante, porque Deus não falha. Se falhou, quem falhou foi quem liberou a palavra. Não me interessa quem foi o profeta, falso, e ainda comprometeu o nome de Deus. Segundo a lei, se você imita a assinatura da Sônia Maria Alves Brum, se eu copiar a sua assinatura, isso tem nome? Fraude.
falsidade ideológica. Tem profetas fraudulentos que estão assinando em nome de Deus, e não é Deus que falou. E essa esperança, olha, você me arrepia falar isso, essa esperança é falsa e vai ferir, vai magoar, vai destruir a fé do povo, porque essas pessoas vão sofrer na expectativa de algo que não existe. Porque se não foi a Sônia que assinou, a Sônia não responde. Se não foi Deus que assinou, Deus não responde. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o Evangelho de esperança verdadeira. O que Deus falar, Ele cumpre. Por bem e por mal, tá? Por bem e por mal. O que Ele falar, Ele cumpre. Olha, a luzinha piscou já, deixou. Pô, tá acabando rápido. Eu achei que eu ia mais longe hoje. Eu quero te falar uma coisa com você. Isso me preocupa demais. Alguém falou comigo: você acredita em profecia? Claro, está na Bíblia, claro que acredito. Mas não adianta vir para cá entregar profecia e querer que eu engula. Não vem não. Tu vai perder teu tempo. Por quê? Porque eu só vou gerar esperança no meu coração daquilo que eu tenho convicção que foi Deus que falou. Por bem e por mal. Eu lembro do missionário Felipe, que passou mal, corri com ele para o hospital, troca de hospital para outro e piorando. 3 profetas se levantaram dizendo que ele não ia morrer, que ele ia ser curado. Mas no momento que eu entrei na ambulância com ele para trocar ele de hospital, o Senhor falou comigo: eu vou levar. Eu parei, tomei um susto, que eu falei, eu mesmo falei assim: não vai levar, não. Cara, começando agora, cheio de vida, cheio de gás, cheio de projetos, não vai. E na hora o Espírito falou comigo: eu vou levar. E eu cheguei para a Rose e falei: Rose, Deus vai levar. E foram 23 dias de peleja. Trocou de um hospital para outro, depois de um para outro. E no final, não tinha mais parente indo vê-lo. Eu sozinho cuidando de tudo. E falando que os médicos não tinham nenhum parente. Ou falava comigo que eu não ia falar com ninguém. Até que o médico chegou para mim e falou: tentamos tudo, mas o corpo dele não aguenta mais. Nós estamos combatendo essa pneumonia, mas quanto mais nós combatemos ela, o corpo dele está deteriorando mais rápido que a doença. Ele não vai aguentar. Você não entrou em crise não, pastor? Não. Por quê? Porque no começo Deus já tinha falado comigo: eu vou levar. Mas e as 3 profecias falsas? E quem falou? Tão falso quanto a profecia. Mas e se você acata? Você vai encontrar gente dizendo: Deus falhou, Deus prometeu e não cumpriu. Deus é moleque, Deus não é menino, Deus é filho do homem para que minta e se arrependa. É simples assim. Tudo que você ouviu e não se cumpriu, não foi de Deus. Acabou. A grande questão é: a esperança ela é tão ilusória quando você toma posse de algo que você ouviu não era de Deus, como você toma posse de algo de Deus e não faz a sua parte. Aí é tão ilusória quanto. Percebeu que eu inverti agora? A profecia foi de Deus, mas existem condicionais. Farei de você um grande advogado. Você não terminou o ensino médio e agora não, mas Deus prometeu. Essa esperança é ilusória. Por quê? Porque já não está com a palavra liberada, está com a tua atitude. Levantarei você como um grande ministro, igual a Jéssica, coisa linda. Não gosta de ensaiar, não se prepara,
Não observa os que fazem para fazer igual. Isso é ilusão. As nossas atitudes vão comprometer a promessa, tá? Isso é tão ilusório quanto abraçar a profecia falsa. Abraçar a profecia falsa é ilusão, mas abraçar uma profecia verdadeira, em que você não faz a sua parte, a esperança é tão ilusória quanto não vai se cumprir. Você vai ser feliz no casamento, mas você não muda seu comportamento, não vai ser feliz. Seu ministério vai crescer, vai prosperar, mas você não melhora como um líder. Deus vai mudar a tua sorte, você vai prosperar e vai ficar assustado, mas você não é fiel, nem diz mudar. O gafanhoto vai comer tudo, mesmo com uma palavra liberada. E você vai dizer, mas eu não estou vendo a prosperidade, mas você não está debaixo da bênção. E existem legalidades contra você. Não venha culpar o profeta. Você só pode dizer que a profecia não se cumpriu e era falsa, se você tiver convicção que fez a sua parte. E tem gente não fazendo. E pronto. Larga, sai do lugar. Quando volta diz, mas Deus tem uma promessa para mim. Você abandonou o posto. Quem tem posto a mão na arado não pode mais olhar para trás. O que nós estamos vendo hoje é um resultado de ficar 22 anos no mesmo lugar. E quem não está vendo? Não está vendo porque foi embora. É só ouvir falar. Nós temos hoje pessoas que podiam ter qualquer ministério. Ana Priscila, Helena, Natanael. Pessoas que poderiam ter qualquer igreja e resolveram vir para cá. Mas Deus falou com a gente. Se a gente conseguisse aguentar firme, nosso ministério ia ser tão reconhecido e tão respeitado que viriam pessoas de longe para fazer parte dele. A gente ouviu isso quando nem a gente acreditava muito no que estava acontecendo. Mas cumpriu-se por quê? Os que permaneceram fiéis, mas permaneceram fazendo o certo. Entenda isso. O Evangelho, ele é lindo. O Evangelho deve ser pregado besuntado de verdade, para gerar esperança, mas não com ilusão. A verdade tem que ser pregada. Se você não mudar, não tem milagre para você. Se você não abandonar o pecado, não tem felicidade não. Se você não agir conforme a palavra, não adianta dizer tomei posse. Ponto. Verdade que gera esperança. E aí a gente pode dizer assim: esperei com paciência no Senhor. E Ele vai se inclinar e vai ouvir. Pastora. Eu acho que além da problemática das duas partes, do profeta que é falso, do crente que não se posiciona, eu tenho para mim, isso é uma opinião que eu tenho, cada um pode divergir dela, mas eu acredito que tem coisas, Paulo, que Deus fala, o profeta foi usado, a pessoa não fez a parte dela, o tempo passou e a pessoa até se arrepende e volta, né? E começa a praticar aquilo que é de Deus para ela, passa a ter uma vida de comunhão, de entrega. Mas eu tenho para mim que algumas coisas não vão acontecer mais, que termina se perdendo, porque eu acho que tudo na vida existe um tempo. Eclesiastes 3 diz isso, né? E há tempo para todas as coisas. Então eu acredito que muita gente até voltou. Aqui na igreja eu tenho essa sensação que tem pessoas que até voltou, está obedecendo a Deus, mas perdeu coisas que foi de Deus. Há um tempo atrás Deus falou, Deus usou o profeta, Deus ministrou, mas a pessoa fugiu. É como se fosse Atos 2, né? Recebeu uma palavra profética, disse o profeta, disse quem Deus usou lá, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais. A Pentecoste aconteceu, 120 pessoas foram avivadas pelo poder, só que algumas que foram embora, de repente até voltaram, participaram,
dessa entrega, mas não viver e não vão viver mais. Então eu acho um risco muito grande a pessoa selar como Deus falou comigo, e eu posso até ter enfraquecido, mas eu voltei e agora vai se cumprir. Eu tenho uma opinião muito diferente disso. Eu acredito que tem coisas que a pessoa até voltou, até está aqui na igreja, mas não vai viver mais, porque o tempo que a pessoa teria para viver aquilo, a condição que a pessoa tem para viver aquilo passou, se perdeu, né? E de repente era em 2019 que aquilo iria acontecer, que o ápice, que a glória, o Pentecoste, seja no que for, iria ser derramado sobre ela, mas ela não estava mais naquele lugar. Aquilo aconteceu, aquilo passou, e eu acho que isso que dificulta muito o entendimento. Isso, a pessoa vem e alguns não vêm, porque ficam frustrados, porque sabem que aquilo que Deus falou, Paulo, não vai se cumprir mais. Eu tenho essa opinião. Nós temos hoje o Conselho Geral, os diretores: Sônia, Brum, Tatiana, Nicolson, Samuel, Beatriz. Faltou quem? Pastora Jaqueline. Você acha que lá na garagem era só esses nomes? Pergunta a qualquer diretor se eles não ouviram promessa para muitos outros. Muitos outros. Alguns nem na igreja estão, e alguns nem vivos estão mais. Mas espera aí, não houve promessa para todos? Por que você cita só esses nomes? Esses estão vendo a promessa, porque esses permaneceram. Não passou, acabou, segue a vida, vai fazer o que pode, vai fazer o que dá, mas tem coisas que não recupera, e é uma pena, lamento, mas não recupera, porque lembre disso, as duas coisas que podem tornar a esperança ilusória: abraçar a profecia que não é de Deus, e abraçar a profecia que é de Deus sem ter as atitudes corretas. São esperanças ilusórias, não vai se cumprir. Ou não se cumpre porque não era de Deus, ou não se cumpre porque você não fez a sua parte. Pensa nisso, reflita, faça uma lista pessoal de tudo que você entende que precisa fazer, se ajuste, põe em prática, porque eu tenho certeza que o Evangelho é verdade, o Evangelho gera esperança, sim, e Deus não volta atrás com a palavra dele, mas a nossa atitude é fundamental para que o tempo não passe, e como disse a pastora, não caduque algumas coisas, que algumas coisas vão caducar, e a obra não para, a obra é dinâmica. Se você hoje não está onde tinha que estar, Deus vai levantar outro para fazer, porque não pode ficar uma década esperando você. A coisa tem que ir, o reino está evoluindo, está dinâmico, e você tem que acompanhar esse ritmo para participar dessa promessa. Na semana que vem a gente continua avançando na nossa lição. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui aprendendo da tua palavra e desejando pôr em prática. Continue falando conosco nessa manhã, logo mais à noite, que a tua presença seja sentida e o teu nome glorificado. Abençoe os teus filhos que estão aqui, os que estarão e estão online, em nome de Jesus. Amém.